Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui sou eu, Gabriel, mais uma vez, fazendo mais um vídeo aí pro YouTube. E galera, o tema desse vídeo é sobre a SDK da AWS, ou mais conhecida como a Software Development Kit da AWS, a Amazon Web Services. Aquela mesma Amazon que vende produtos muito baratos pra gente, ela também é uma provedora de cloud. Também oferece serviços aí para que a gente hospede sites, bancos de dados, serviços de storage e afins. A gente vai falar mais um pouco sobre isso. Todo o conteúdo desse vídeo pode ser usado pelos professores aí do Centro Paula Souza nas suas aulas. O motivo que me fez de criar esse vídeo é para a disciplina de Laboratório de Engenharia de Software, lá da FATEC Zona Leste, a qual eu sou atualmente estudante do quinto semestre. E o professor dessa matéria é o professor Antônio. E bem, a gente vai começar aí pelo nosso roteiro. Eu vou fazer uma introdução, né, do que é uma SDK, quem é realmente a AWS, o que a AWS oferece. Depois eu vou apresentar alguns serviços que estão lá disponíveis como que a gente vai utilizar essa SDK lá no Java. E o mais legal de tudo é o hands-on. Nós vamos utilizar a SDK da Amazon para que a gente possa fazer o download e o upload de imagens. Hoje em dia é muito comum as aplicações trabalharem com imagens e salvando no storage externo, né? Não salvando no próprio servidor, por exemplo, salvando num lugar terceiro. E no caso a gente vai usar a própria Amazon, a gente vai usar a SDK e um serviço de storage da Amazon que se chama S3. E por fim a gente vai fazer as referências bibliográficas. A ideia do vídeo é ser bem direto. Nessa parte teórica, a ideia é apresentar a cloud em si, apresentar a Amazon. Então, vamos nessa. Bem, então a princípio de tudo, o que é uma SDK? Eu pesquisei e achei que a definição que está ali no Wikipedia, ela é muito boa. Veja, o que essa definição quer dizer? Que basicamente a SDK é um compilado de APIs, códigos que estão todos muito bem integrados, formando um arcabouço de auxílio ao desenvolvedor, ao programador. Ou seja, na SDK da Amazon, a Amazon tem diversos serviços. Se o desenvolvedor fosse fazer todo o processo do zero, de fazer o request, de como fazer o request, para depois usar os serviços, são muito complexos. E quando o desenvolvedor faz as coisas, às vezes elas não são otimizadas da melhor maneira. Então a Amazon vai lá, ou qualquer empresa desenvolve uma SDK que é para auxiliar os desenvolvedores a utilizarem o seu serviço. Normalmente a ideia da SDK é auxiliar, já ter funcionalidades prontas para que o desenvolvedor pegue essas funcionalidades prontas e use como se fosse realmente uma ferramenta. Por quê? O que eu quero fazer na Amazon é salvar uma imagem. E não faz sentido eu, como desenvolvedor, ficar me preocupando em fazer as minúcias para que eu consiga fazer um upload e um download da imagem. Não, a SDK já está aí, ela já abstrai muita coisa, elimina muito tempo de trabalho, que não seria o meu objetivo, me dando assim praticamente o código pronto. É só eu falar onde que está a imagem que eu quero fazer o upload e para onde ela vai lá na Amazon. E bem, eu vou te apresentar agora alguns serviços que a AWS oferece. Eu disse que ela é uma fornecedora de cloud. A Amazon, ela oferece diversos tipos de serviços. Serviços de deployment e administration, que são serviços o deployment seria serviços de colocar a sua aplicação no ar, colocar a sua aplicação lá em um servidor de forma abstraída. E o serviço de administration é o permissionamento que você dá tanto a nível de usuário. Então, esse usuário ele pode acessar o banco de dados X, esse usuário pode acessar o banco de dados, por exemplo, de produção, esse usuário pode acessar o banco de dados de desenvolvimento e assim por diante. A segregação ela está a nível de usuário em si, pessoas, quanto de contas, outras contas da AWS. Então você tem algum parceiro que deve ter acesso a alguma coisa da sua conta, você pode garantir acesso a ele a determinados recursos, até mesmo a nível de aplicação. Então você pode criar permissões para que a sua aplicação só acesse determinados recursos. Por exemplo, uma aplicação de desenvolvimento, o ideal é que você só dê acesso a ela a recursos que sejam de desenvolvimento. Já imaginou se por algum descuido do desenvolvedor a aplicação de desenvolvimento começa a acessar o banco de dados de produção? Nossa, é um estrago terrível. Então você cria gatilhos de segurança e de proteção a agentes externos contra proteção a próprios erros. Bem, a gente tem os serviços de Application Server.
Os Application Services, eles são serviços muito bacanas, que eles servem para auxiliar a comunicação entre as suas aplicações. Eles facilitam a comunicação entre a sua aplicação, desafogando e fazendo com que aquele seu grande monolito ele seja facilmente desmembrado em pequenas partes. Um exemplo desses serviços aqui, o Amazon SQS ele vem fornecer aí o serviço de filas, né, fazendo parte aí da mensageria. Então, se você tem um programa A que precisa compartilhar informação com mais outros 2 sistemas, ele pode vir ali colocar numa fila uma mensagem e outros sistemas vão consumir. Ou até mesmo quando você tem uma aplicação que sofre, nós chamamos vulgarmente aí no dia a dia de a aplicação sofre muita pancada, e ela vai ter um processamento assíncrono, ou seja, ela não vai processar na hora, no tempo do request. Então, normalmente, a sua aplicação recebe o request, salva os dados que ela tem que processar no SQS, e depois, conforme, assim, se você tem um batch, ela processa depois. Esses Application Services, eles são serviços auxiliares às suas aplicações. A Amazon também oferece serviços de compute, né, de computação em si, que são os serviços, a gente conhece, que são de subir máquinas, né. A gente sobe máquinas, a gente sabe que são máquinas abstratas, virtuais, e um dos serviços mais clássicos são os serviços de EC2. O Amazon EC2 é a menor unidade de servidor que você pode alocar na Amazon. A menor unidade, digo no sentido, é a abstração de servidor mais crua que você pode ter lá na Amazon. Então, basicamente, quando você cria um EC2, você só está criando um servidor basicamente vazio. Então, quero um EC2 de Ubuntu. Então, realmente, só vai vir um Ubuntu. Se você quiser um banco de dados, você vai ter que ir lá e instalar. Se você vai querer hospedar uma aplicação Java, você vai ter que ir lá e instalar. A Amazon também tem serviços de storage. Os serviços de storage, eles armazenam coisas lá na Amazon. E um desses serviços é o do S3. O serviço de S3, ele é incrível. Ele consegue salvar qualquer tipo de arquivo. As pessoas usam serviços de S3 para salvar imagens, vídeos, músicas e etc. Qualquer tipo de arquivo você sobe lá. Ele é muito semelhante a um Google Drive ou um Dropbox, onde você joga as coisas dentro dele. A gente vai dar uma explorada melhor nele. A Amazon também tem os serviços de networking, que é basicamente os serviços de CDN. E, bem, basicamente um overview dos serviços da Amazon são esses. Eu vou mostrar aqui o painel da Amazon para vocês verem a infinidade de serviços que lá tem. Vou colocar uma região aqui da Amazon em Oregon, porque a Amazon ela é segregada em diversas regiões. Então, quando você coloca aqui na região de Oregon, significa que eu quero usar os data centers da Amazon que estão lá em Oregon. Tem diversos lugares, como por exemplo a Virgínia, os data centers da Amazon aqui em São Paulo e assim por diante. Eu vou abrir aqui a lista de serviços, olha, é uma lista realmente grande. Tem serviços de todo tipo. Tem aqui o serviço de computação, tem os de robôs, tem os de analytics, blockchain, satélites, serviços de storage. Então a Amazon ela oferece diversos serviços assim. Você consegue colocar toda essa aplicação na Amazon e você vai ter todo o suporte de diversas ferramentas aí para montar todo o ecossistema que você tem da sua aplicação. Eu já falei aí um pouquinho sobre SDK, já falei um pouco mais sobre a Amazon em si, os serviços da Amazon, e você deve estar super agoniado para saber, e aí cara, como é que eu uso no Java? Eu quero fazer meu programinha e tal. Bem, como a gente vai utilizar no Java? Essa SDK, a gente poderia ter baixado já e ter colocado dentro do nosso projeto, mas isso é muito ruim. E a gente pode pegar a SDK da Amazon por um repositório do Maven. Então a gente tem 2 sites aqui, a gente tem o Maven Repository, eu vou abrir ele aqui, e tem o Sonatype. São 2 repositórios que eu acho muito bons, eu sempre uso mais o Maven Repository, mas são 2 opções aí para você. Então a gente coloca aqui, ó, SDK AWS, e aqui ele vai trazer. A gente tem nesse primeiro link aqui, ó, SDK for Java, ela é a versão completa, então ela é bem grande, ela vai trazer para basicamente quase todos os serviços dela, então é uma SDK bem grande. Aí depois a gente tem as SDKs bem segregadas, como aqui a do S3, que a gente vai usar, e dos serviços mais segregados. Bem, para deixar um pouquinho mais rápido o download, já que a nossa aplicação não precisa de tudo isso, a gente vai pegar aqui o link do S3, a gente vai pegar a última versão, sempre bom.
E bem, é aqui que é legal. Vocês viram ali nas imagens, e aqui está muito mais claro, que a gente pode pegar e colocar no nosso projeto Java a SDK baixar por duas formas. A gente pode usar aqui o Maven. Normalmente aplicações que baixam as suas dependências com o Maven, aqui que é um XML, elas estão no arquivo .xml, ou em aplicações que normalmente são um pouco mais modernas, que usam o Gradle, que é nesse formato aqui. No nosso exemplo, a gente vai usar o Gradle, porque o Gradle é uma ferramenta de build excelente. Se vocês quiserem, tem vídeo aqui no canal explicando o que é o Gradle e como utilizar no Java. O Gradle está aqui. A gente vai usar a versão em Gradle, é só clicar aqui, ele já copia pro Clipboard. Beleza? Então aqui tem os dois sites onde vocês podem encontrar a SDK da Amazon. Vocês podem baixar tanto pelo Maven para aplicações um pouquinho mais legadas. Tudo bem que se você for usar o Spring MVC clássico, você vai baixar usando o Maven XML. Se você for usar usando o Spring Boot, por padrão, ele já gerencia tudo usando o Gradle, né? Beleza? Então, vamos lá. O nosso exemplo é o seguinte. Tem a nossa aplicação Java aqui. E a nossa aplicação Java vai mandar as imagens lá para o serviço de S3 da AWS. E dentro do serviço de S3 da AWS, as coisas são organizadas em bucket. E a gente vai criar um bucket lá chamado Imagens Fatec. E dentro das imagens Fatec a gente vai salvar as imagens. E da mesma forma, nossa aplicaçãozinha vai pegar as imagens do serviço de S3 que vai buscar lá num bucket. Essa vai ser a estrutura básica aqui do nosso projeto. Bora pro código. Beleza, galera? Vamos primeiro aí iniciar indo pro console da Amazon. Eu falei para vocês que a Amazon controla os permissionamentos, né? E para acessar um bucket, o serviço de S3 na Amazon, a gente precisa criar um usuário para nossa aplicação. Então a gente vai no serviço de IAM, que é o serviço de credenciais, credenciamento da Amazon. Aqui a gente vai em Users. O user aqui na Amazon, ele pode ser tanto uma aplicação quanto um usuário, uma pessoa física mesmo. A gente vem aqui em Add User, a gente dá um nome para ele, até minha aplicação conectada a S3. Aí a gente vai falar que o acesso que ele tem à Amazon vai ser programático. E não vamos marcar esse campo que fala que é o acesso ao console. O console é essa plataforma aqui na web. A gente vai dar um Next. Aqui é onde a gente vai setar as permissões. A gente pode setar as permissões de um grupo, as permissões de um usuário específico, ou atachar diretamente algumas permissões que a Amazon já tem feitas aqui. A gente vai procurar o S3, as permissões. Vocês podem ver aqui que tem vários tipos de permissões. Tem permissão só de ver, de read only, algumas outras duas permissões, e essa permissão aqui que é a de Full Access. Bem, como eu disse para vocês, a gente não costuma dar Full Access para acessar todos os recursos da conta. O mais correto seria a gente segregar por buckets, por recursos específicos. Mas como aqui é um teste rapidinho, a gente vai usar essa permissão mesmo. A gente vai dar aqui o Next Tags. As coisas na Amazon, elas podem ser tagueadas, como se fossem hashtags, para você encontrar coisas em comum. Vi uma tag chamada env e colocar aqui que é produção ou homologação. E assim ficaria muito mais fácil para você encontrar o seu recurso na AWS. No caso, esse usuário. A gente dá aqui um Next. Aí aqui é um Review, dá um Create User. Aí está criando, e aqui ele criou nosso usuário, dá a possibilidade de baixar um .csv com as credenciais desse usuário, nomes, credenciais, e aqui ele também dá acesso à visualização do Access Key e do Secret Key. É aqui que está a parada da SDK. Esse Access Key e o Secret Key são eles que são as credenciais de autenticação na Amazon para que ela libere ou não a utilização ou acesso ao recurso. Eles são muito importantes. Você tem que manter sobre maior segredos, porque caso alguém tenha acesso aos seus access, aos seus secrets, eles vão ter acesso aos seus recursos da Amazon. Beleza? A gente criou esse usuário. Eu vou deixar eles aqui para a gente usar na nossa aplicação, certo? Beleza. Aí eu vou abrir aqui a minha IDE. Aqui eu estou usando o IntelliJ IDEA, né, para fazer nosso código em Java, mas você pode utilizar tanto o Eclipse quanto o NetBeans. A gente vai dar aqui um Create New Project. Aqui no IntelliJ a gente tem as opções de deixar com que o Gradle crie o projeto Java pra gente. Então a gente seleciona aqui em Gradle, Java, dá um Next. Aqui, como já é conhecido do Gradle, a gente pode colocar o nome pro Group e um nome pro Artifact ID. O Group ID sempre é um nome mais genérico, sei lá, demonstração, SDK. E embaixo a gente colocaria algo que seria mais específico, né? Demonstração, SDK, S3, beleza? Dá um Next aqui. A gente vai selecionar o Auto Import, vai deixar selecionada aqui essa opção do Default Gradle Wrapper. Aqui ele só pede para a gente confirmar o nome e a localização do projeto. A gente dá um Finish aqui. E o IntelliJ, por meio do Gradle, aí vai criar o nosso projetinho. Aqui você vê várias tarefas que rodaram. E aqui a gente já pode ver a estrutura do nosso projeto que foi gerada pelo Gradle. Por padrão ele cria a nossa SRC
com as pastas de código e resources. A gente vai deixar de teste aqui de lado por enquanto. E aqui tem a nossa classe Java, onde a gente coloca as nossas classes. Beleza? Então vamos lá. A princípio de tudo, a gente vai criar uma classe que vai abstrair aquele usuário lá da Amazon. A gente vai chamar ele de user Amazon. User Amazon. A gente vai dar um OK aqui. Beleza, criou nossa classe. Qual eram os dois parâmetros que a gente tinha lá? A gente tinha o secret, o access key e o secret key, né? Então a gente vai colocar aqui o access key, dar um private. Então a gente tem esses dois parâmetros que a gente vai abstrair do access key e do secret key. Beleza? Beleza. Então a gente vai criar nossos getter e setters, né? Boa regra do encapsulamento. A gente vai dar um generate aqui. Getter e setters, nossos dois atributos. Dá um OK aqui, ele criou nosso getter e setters. Já para a gente poder ir no testar, a gente vai criar uma classe aqui principal só para a gente começar a testar nosso código. Vou fazer nosso método main para a gente executar e a gente já vai instanciar aquela classe. User Amazon. User Amazon, aqui vou dar um new user Amazon. New user Amazon. E aqui beleza, tem o nosso user Amazon. Com o que a gente vai popular ele? Com aqueles access e o secret que a gente pegou lá no site. Tem user Amazon, set access, set secret. Ele está aqui. Beleza, a gente criou. Agora a gente vai criar uma classe para que ela tenha os métodos, ela encapsule os métodos que são necessários para usar o serviço lá do S3. A gente vai criar a nossa classe, ela vai se chamar Storage Service, chamou aqui Storage Service. E uma coisa bem bacana que a gente vai usar agora é criar um método construtor para ela. A gente vai dar aqui um generate, vai dar um constructor, beleza. Nesse método construtor, o que a gente vai passar para ela? A gente vai passar aquele objeto com as credenciais da Amazon. User Amazon, aqui, User Amazon aqui. Pedir para ele criar um campo para a gente. E aqui está ele. Então a gente pegou aqui as nossas credenciais. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa fazer o seguinte. A gente vai criar um método que ele vai ser privado, vai ser de uso exclusivo dessa classe. Vai ser o Private Amazon S3. Olha, vocês estão vendo que ele não reconhece a classe Amazon S3? É porque a gente não fez o download da nossa SDK. A gente só criou o projeto Java e já queria usar os objetos lá da SDK. Então o que a gente vai fazer? A gente vai lá no site do Maven Repository e vai baixar a SDK. Vai vir aqui em Amazon SDK for Amazon S3, pegar a última versão da biblioteca e copiar o Gradle aqui. A gente volta na nossa aplicação, vem aqui em build.gradle, a gente colocou aqui nosso Amazon, o nosso Gradle da Amazon. O Gradle, ele já fez o download, a gente deixou lá o auto import, ele já baixou a nossa SDK específica do serviço de S3. Beleza? Então quando a gente volta aqui para nossa classe de storage, olha só, ele já começa a pedir para importar a nossa classe, porque ele viu que a SDK baixou essa classe em específica. Então a gente vai continuar, vai dar um get client. Esse get client ele vai retornar um cliente do S3, ou seja, uma classe da nossa SDK que sabe fazer acessos lá ao serviço de S3 da Amazon, ou seja, está encapsulando complexidade. Então a gente vai dar aqui, a gente começa a instanciar new basic AWS credentials. Aí agora a gente vai usar para criar nossas credenciais aquele user Amazon que a gente criou ali no construtor. User Amazon, a gente dá um get access key, a gente vai dar um user Amazon.get secret key e vai criar esse objetinho aqui, o basic AWS credentials. Beleza, deixa eu esconder aqui para ter mais espaço. Criamos nosso basic AWS credentials, que vai receber o nosso basic credentials. A gente vai criar aqui o objeto, criamos o AWS Static Credentials Provider. Aí agora que a gente vai realmente buildar, criar o nosso cliente. A gente vai dar aqui um Amazon S3 Client Builder, vai dar um ponto standard e aqui a gente vai dar com with region. Aí aqui que é bacana, se lembra que eu falei que a gente pode selecionar em quais data centers a gente vai acessar? É aqui que a gente decide. Então a gente vai criar esse cliente aqui em específico para os data centers aqui de São Paulo, que é representado pelo SA East One. A gente vai dar aqui um ponto with credentials e vai passar o nosso AWS Static Credentials Provider. A gente vai dar aqui um build. Opa! Criamos o nosso cliente de S3. O que a gente vai fazer? Na hora do método construtor, a gente também quer popular já o nosso cliente. Então a gente vem aqui, na hora do método construtor, a gente dá um diz, .amazon S3 é igual ao nosso get client. Beleza, quais as nossas credenciais. Já começamos a criar o nosso cliente. Então a gente já pode vir aqui no nosso principal, a gente pode dar um new
Storage Service. O Storage Service ele vai pedir o nosso User Amazon, a gente vai passar para ele, nosso User Amazon, e vai criar nosso objeto. Beleza, a gente já tem o nosso objeto para conectar lá no serviço de S3. Tá tudo certo, já tá funcionando. Agora a gente vai começar a criar os nossos métodos. Aí agora, galera, eu vim aqui na nossa Storage Service, dei uma pausa no vídeo e criei alguns métodos. Criei um método aqui para listar os objetos dentro de um bucket. Criei um método para upload de objetos. Criei um método para criar buckets, fazer o download de objetos dentro de um bucket. E fiz um código aqui para deletar os objetos. Por que eu não expliquei método a método? Porque os métodos variam e esse vídeo ficaria depreciado. Então, a maior vantagem desse vídeo aqui é demonstrar o potencial que a Amazon tem, o que dá para você fazer programaticamente com Java, usando uma SDK. Então, já estão criados, vocês podem encontrar as demonstrações do código que eu utilizei neste link aqui, que é o site do Baeldung, muita coisa de Java, principalmente de Spring eles têm. Então é esse artigo aqui, o AWS S3 with Java, pode pegar os métodos, explorar e utilizá-los aí conforme a sua necessidade. Então a gente vai voltar para a nossa IDE aqui e a gente vai começar a utilizar nosso Storage Service. A gente vai pegar aqui Storage Service, vai dar um ponto, e a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um bucket. Vamos criar um bucket lá. A gente vai usar o método aqui e vai colocar o nome. Os buckets têm algumas regras, você pode conferir lá na documentação da SDK. Você dá aqui um maisinho aqui, vou executar. Vamos ver nosso código executando. E aí executou. Agora a gente vem aqui, dá um refresh e vê o nosso bucket. Ele foi criado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar coisas lá no nosso bucket. Então a gente vem aqui em Storage Service, a gente vem aqui dar um ponto aqui e a gente faz o Upload Objects. Ele recebe 3 parâmetros. O nome do bucket, vamos copiar aqui para usar o bucket que a gente acabou de criar. O nome do bucket, tanto o path dentro do bucket quanto o nome do arquivo. Então a gente vai fazer o upload de uma imagem, então vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, imagens barra imagem logo, vou colocar aqui imagem logo.jpg. E aqui como último parâmetro ele pede um file. A gente vai instanciar um objeto file aqui, dá um var aqui, criamos. E para instanciar o objeto file a gente precisa passar a localização dele. Aqui na minha TMP a gente tem esse objeto aqui, ó, ele se chama ABC, abc.jpg, que é o logo da FATEC. Então a gente vai pedir para o Java pegar lá pra gente. Então vai lá na barra.tmp, eu estou usando um Linux, né? Então se fosse o Windows seria C2 pontos, aqui a gente pode dar só o barra, ele já entende que é o diretório raiz. A gente coloca aqui abc.pg, aí garoto, a gente pega aqui e passa o nosso file para lá. Passamos o nosso objeto file. Eu vou apagar essa linha onde a gente criou o bucket, porque senão ele vai dar um erro e vai falar, opa, esse bucket já existe. É que eu vou subir nosso objeto, vamos testar. Dá um run no nosso código. A gente rodou nosso código e agora a gente vai ver lá na Amazon a nossa imagem se ela subiu certinho. A gente dá um refresh e opa, tá vendo aqui? Já criou uma pastinha dentro do nosso bucket. A gente clica aqui em imagens e pamã, nossa imagem tá aqui, ó, 31 KB. Nossa imagem tá por aqui, dá um open. Ó, a gente deu open e tá lá, ó. Nossa imagenzinha que a gente subiu do meu computador lá para a Amazon. A gente vai voltar aqui para nossa IDE, já que a gente subiu nossa imagem, para a gente buscar ela lá, o que a gente faz? A gente pega o nosso Storage Service e faz um list object, onde a gente passa o nome do nosso bucket. E aqui, esse método aqui ele já vai listar mesmo, dando um print na tela. Vamos executar o código e aqui ele listou aqui imageslogo.jpg, que é aquela nossa imagem. O que a gente pode fazer agora é fazer o download daquela imagem. A gente vai vir aqui, nosso Storage Service, a gente pode dar um download object, passa o nome do nosso bucket, fazer o download dele. A gente vai passar aqui, então onde ele está? Ele está em imagens, aqui, dá um barra, e aqui a gente fala para onde que a gente quer fazer o download. Então a gente vai fazer o download para dentro da pasta barra tmp, a gente vai criar aqui na tmp, e dentro da tmp a gente vai colocar assim, ó, o nome dela vai ser imagem baixada pelo Java, pelo java.jpg. E agora a gente vai lá e vai executar o nosso código. Dá um start aqui e vamos ver ele fazendo o download da nossa imagem. Ele executou e a gente vai ver se ele baixou aqui na TMP. Então aqui, ó, tá vendo? Imagem baixada pelo Java. A gente vai dar 2 cliques e ela abre. Ou seja, o Java baixou aí a nossa imagem. E aí, galera, agora a gente vai usar nosso Storage Service mais uma vez e vai fazer um delete object.
Passando o nosso bucket, colocar nosso path e imagens, imagelogo.png. A gente vai executar aqui o nosso código. E aí ele rodou e a gente vai ver aqui o nosso arquivo, ele vai ser deletado. A gente dá um refresh e opa! O arquivo foi deletado pelo Java. Aí a gente pode voltar aqui e tem o nosso bucket. O que a gente pode fazer com o nosso bucket? Pode apagar ele também. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar aqui nosso storage service, vai dar um quê? Um delete bucket. Aqui, dá o nome do nosso bucket e executar o nosso código. Ele executou, foi mais rapidinho. A gente volta aqui, dá refresh e nosso bucket foi deletado. Galera, esse foi a nossa demonstração, o nosso mãos no código. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Essas são as referências bibliográficas. E, mano, muito obrigado aí pela atenção. Qualquer coisa me procura lá no GitHub, dá um fork. O código desse projetinho, desse exemplo, tá lá no GitHub, é código aberto. Use, abuse, use como exemplo. E não pare só nele, procure e invista mais, galera. É isso aí, valeu, galera, abraços.